Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo à TV 24 News. E este é o Notícias de Domingo. Aqui ao meu lado está Enzo Silva. Boa noite, Enzo. Boa noite, Cunha, e boa noite a todos que nos acompanham neste domingo de estreia. Vamos agora ver os destaques desta edição. Polícia Federal apreende 890 quilos de maconha na Via Dutra, no estado do Rio. Filha de ideólogo próximo ao presidente da Rússia Vladimir Putin morre após um ataque com um carro-bomba em Moscou. O Papa Francisco se diz preocupado com a prisão de um bispo na Nicarágua. E o Coração Judô Pedro I deve chegar amanhã aqui no Brasil para as comemorações de 200 anos da independência do Brasil. O Notícias de Domingo está começando agora. E a gente começa falando a respeito da morte da filha do ideólogo Alexandre Dugin, que morreu após o carro que ela estava dirigindo explodir em uma região próxima a Moscou. O Comitê de Investigação da Rússia confirmou neste domingo a morte de Daria Dugina, jornalista, cientista política e defensora da ofensiva na Ucrânia, após o carro que dirigia explodir perto de Moscou. De acordo com as autoridades, a detonação um dia antes foi resultado de um artefato explosivo colocado no veículo e a jovem morreu no local. Uma investigação por homicídio foi instaurada. Ela era filha de Alexander Dugin, um ideólogo próximo ao Kremlin, apontado por familiares, segundo agências russas, como alvo original do ataque, já que Daria Dugina teria pego o carro do pai de última hora. O escritor ultranacionalista de 60 anos, teórico do neo-eurasianismo, aliança entre a Europa e a Ásia liderada pela Rússia, está sujeito a sanções da União Europeia desde 2014, após a anexação russa da Crimeia. Dugin, às vezes chamado de mente de Putin, é uma figura que há anos defende a unificação dos territórios de língua russa e apoiou totalmente a operação militar lançada por Moscou na Ucrânia em fevereiro. Nos últimos anos, a Ucrânia baniu vários de seus livros. Já Daria Dugina estava em uma lista de cidadãos russos sancionados no Reino Unido desde julho por supostamente espalhar desinformação sobre a Ucrânia na internet. Até o momento, ninguém assumiu a autoria do ataque. A Polícia Federal apreendeu na madrugada deste último sábado 890 quilos de maconha na Via Dutra. Um homem também foi preso. A Polícia Federal prendeu um homem transportando 890 quilos de maconha na rodovia Presidente Dutra, altura de Itatiaia, na região serrana do Rio de Janeiro, na madrugada deste último sábado. A droga e o detido foram levados para a sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, na zona portuária da capital. O entorpecente foi encontrado na cabine de uma carreta, junto ao motorista. A abordagem foi feita pelos agentes da Delegacia de Repressão às Drogas e um posto de combustíveis às margens da Via Dutra com a ajuda do cão farejador. De acordo com a PF, a carga de maconha tinha como destino comunidades do Rio de Janeiro. O motorista, que tem 40 anos e que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas, crime cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão. Você vai ver a seguir. O Papa Francisco se diz preocupado com a prisão de um bispo na Nicarágua. Voltamos depois do intervalo. Estamos de volta com Notícias de Domingo e o Papa Francisco se diz preocupado com a prisão do bispo nicaragüense Rolando Alvares. A prisão do religioso é o mais recente episódio das tensões entre o governo da Nicarágua e a Igreja Católica. O Papa Francisco expressou preocupação com as crescentes tensões entre o governo da Nicarágua e a Igreja Católica 2 dias após a prisão do bispo de Matagalpa, Rolando Álvares, crítico do presidente Daniel Ortega. Neste domingo, após a oração do Ângelus no Vaticano, o pontífice disse:
Seguo da vicino, com preocupazione e dolore. Estou acompanhando de perto, com preocupação e tristeza, a situação criada na Nicarágua, que envolve pessoas e instituições. Gostaria de expressar minha convicção e espero que, através do diálogo aberto e sincero, ainda possa ser encontrada a base para uma convivência respeitosa e pacífica. Sincero, si possano ancora trovare le basi per una convivência respeitosa e pacífica. Rolando Álvares foi preso na sexta-feira e transferido para a residência de sua família em Manágua, onde permanece privado de liberdade, no mais recente episódio do confronto entre o governo e a Igreja Católica. A polícia especificou que tomou a decisão de transferir Álvares porque ele persistiu em suas atividades desestabilizadoras e provocativas. O religioso é investigado por organizar grupos violentos e incitar o ódio para desestabilizar o Estado da Nicarágua. O bispo denunciou o fechamento pelas autoridades de 5 emissoras católicas e exigiu que o governo de Daniel Ortega respeite a liberdade religiosa. O coração de Dom Pedro I deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira, onde ficará exposto no Palácio do Itamaraty, em Brasília, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. O órgão, que está em Portugal, será transportado pela Força Aérea Brasileira. As informações sobre o transporte foram dadas pelo embaixador Jorge Monteiro Prata e o chefe do cerimonial do Itamaraty, ministro Alan Coelho de Célios. O coração virá na cabine de passageiros de um avião da FAB e 3 autoridades portuguesas, além de um representante do governo, acompanham a viagem. Com isso, Notícias de Domingo fica por aqui. Uma boa noite para você e um bom resto de domingo. Boa noite e bom começo de semana. Até amanhã.